Bem-vindos! Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias com mais uma nova história para vocês. Determinada a punir o marido infiel da pior forma possível, a esposa elaborou o plano perfeito. Se ele soubesse, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Há décadas os estudiosos discutem quem teria sido o primeiro a dizer que a vingança é um prato que se come frio. Helena Vasconcelos, vice-diretora da construtora Lar de Família, não perdia tempo com essas minúcias, mas repetia a frase com certa frequência, embora a seu próprio modo. A vingança é coisa perigosa e só se deve decidir por ela de cabeça absolutamente limpa e fria. Esse prato não pode ser servido apenas frio, precisa estar congelado, para que só a razão conduza o processo, sem a alma ferida nem o coração inflamado, se metendo no meio. Certa vez, ao soltar essa opinião diante da chefia, Rodrigo Siqueira, dono da empresa e diretor ao mesmo tempo, encarou-a demoradamente e disse com um sorriso: "Tenho até receio de imaginar o que aconteceria com o infeliz de quem a senhora resolvesse se vingar." Helena respondeu séria de um jeito que surpreendeu: "Não há motivo para temer. Não sou pessoa de guardar rancor. É pura divagação. Só que veja bem, da vingança, assim como da miséria e da cadeia, ninguém pode jurar que está livre. A vida dá voltas, seu Rodrigo, e ninguém sabe até onde as circunstâncias empurram a gente, contra o próprio jeito, contra os próprios princípios." Essa conversa aconteceu muito antes de Helena se ver numa situação que despertaria dentro dela uma sede de justiça impossível de conter. Ela queria que a pessoa entendesse uma coisa só: toda baixeza, todo engano, toda traição, mais cedo ou mais tarde, desemboca na ruína. Helena, desde jovem, considerava-se uma pessoa plenamente feliz. E não era auto-engano, era a realidade, fruto do próprio trabalho e da própria teimosia. Chegou à capital logo depois do colégio, com uma mala de roupas e a cabeça cheia de sonhos grandiosos de conquistar o mundo, e foi realizando cada um deles devagar, um passo de cada vez. Primeiro entrou na faculdade, onde logo se tornou uma das melhores da turma. Assim que se formou, arrumou emprego numa construtora recém-inaugurada, mas cheia de futuro. O cargo não era grande coisa: assistente. Mas, com o tempo, a posição foi se firmando. A diretoria reparou na pontualidade e na seriedade dela, na capacidade de ouvir e convencer, de ceder num acordo, mas de bater o pé como uma pedra na hora certa. E, acima de tudo, Helena fazia questão de entender as pessoas com quem lidava no dia a dia do trabalho. E chegou o momento em que até os colegas mais antigos, que no início recebiam suas ideias com condescendência e uma pitada de deboche, passaram a procurá-la em busca de conselho e ajuda. Certo dia, Bianca, a secretária do diretor, com quem a moça tinha uma boa amizade, apareceu na sua sala. "Lena, tenho novidade. Primeiro, você está na lista de convidados para a reunião de funcionários. Segundo, o seu Rodrigo mandou te chamar agora mesmo na sala dele. Pode confiar na minha experiência. O que te espera é notícia boa. Eu conheço o meu chefe." "Que notícia boa poderia ser? Duvido que o seu Rodrigo saiba sequer quem eu sou e o que faço", respondeu Helena cética. "Aí você se engana. Nosso diretor sabe tudo de todo mundo. Às vezes acho que dentro daquela cabeça não tem cérebro, tem um arquivo gigante, com uma ficha de cada funcionário, até dos vigias de obra. Vamos, se apronta rápido, ele não gosta de esperar." Helena levantou-se, ajeitou as dobras invisíveis do terninho impecável e seguiu atrás de Bianca. Cruzou pela primeira vez a porta da sala do diretor e reparou na ordem perfeita da mesa. Pastas numeradas, em fileira certinha nos organizadores verticais. As canetas alinhadas num porta-lápis, nada supérfluo à vista. "Sente-se, dona Helena", disse Rodrigo, apontando a poltrona à sua frente. "Temos 10 minutos para resolver uma questão séria de pessoal. Preciso da resposta agora. A dona Marisa vai se aposentar. O lugar dela fica com a assistente dela, a Cláudia. Isso deixa vago o cargo de coordenadora. Adianto logo.
A empresa está crescendo, então vai sobrar trabalho. Mas tenho certeza de que a senhora dá conta. Vai precisar assumir hoje mesmo, depois da reunião. Então a resposta é sua. Helena não fez cena de falsa modéstia. Não disse que não merecia o cargo. Não pediu prazo para pensar. Não era carreirista no mau sentido da palavra, mas também não pretendia envelhecer na função de assistente. Obrigada pela confiança, disse ela com alegria sincera. Vou dar tudo de mim para provar que o senhor não errou. Assumo hoje mesmo. Ótimo. Daqui a 1 hora na reunião eu apresento a senhora, disse Rodrigo satisfeito, e acrescentou já num tom quase paternal. Dona Helena, tenho certeza de que esta não vai ser a última promoção da sua carreira. E ao aceitar, a senhora cometeu um erro grave. Helena olhou para ele sem entender e perguntou. Qual? A senhora não perguntou como fica o salário. Eu disse que o trabalho vai aumentar, ou seja, o pagamento também tem que aumentar. De agora em diante, não deixe essa questão de lado. No contrato novo vai constar um salário bem maior e ainda pode contar com bônus. Helena não escondeu a emoção. Agradeceu com sinceridade pela lição e pela promoção e saiu da sala. E aí, temos motivo para comemorar? Perguntou Bianca, embora já lesse a resposta no rosto radiante da amiga. Você tinha razão. A notícia é ótima mesmo. Então, hoje à noite eu te pago um café, por minha conta, acrescentou Helena. Desgraça pouca é bobagem, costumava dizer a avó de Helena quando ela ainda era pequena. Vó, por que a senhora sempre fala em desgraça? Fala assim, alegria pouca é bobagem, discutia a neta. A felicidade, minha filha, é visita rara, não aparece à toa. Já a tristeza é diferente. A gente foge dela por todos os cantos e, mesmo assim, ela acha o caminho da nossa casa. Por isso é preciso batalhar muito para que a felicidade resolva dar uma passadinha na sua vida. E a Lena batalhava. As palavras da avó sábia caíram em terreno fértil da alma da menina e ficaram gravadas para sempre. Ela vivia como aprendeu em casa, trabalhava com dedicação total, não se gabava do que conquistava, mas também não deixava a intimidade passar do ponto. Não esquecia os pais e sonhava que um dia encontraria alguém a quem pudesse abrir o coração, com quem viveria em amor, paz e harmonia a vida inteira, como viviam os pais dela. E esse milagre aconteceu. Desde o primeiro salário, Helena começou a guardar dinheiro para a casa própria. Já tinha juntado a entrada e ia fechar o financiamento quando a promoção embaralhou tudo. Se eu não estourar o orçamento da renda antiga, em 2 anos consigo comprar sem precisar de banco, pensou, e continuou na economia rigorosa. Só que a coisa veio até antes do previsto. A avó já não dava conta da casa. Foi morar com o filho e a casa dela foi vendida. Entregar todo o dinheiro à neta foi decisão da própria avó. E os pais de Helena apoiaram Dona Cecília de coração. Toma, Lena, é todo o meu capital, disse a avó quando a neta foi visitar os pais. Por que esperar eu morrer para você receber herança? E se eu passar dos 100 anos, enfim, é para o seu cantinho. Helena até chorou com a notícia. O sonho, que ainda parecia distante, de repente virava realidade. Ontem mesmo ela olhava com inveja as casinhas populares que a empresa dela construía, sabendo que ainda eram caras demais. E agora, com o dinheiro da avó, já podia pensar em comprar. Quando contou os planos para Bianca, descobriu, surpresa, que ainda tinha direito a desconto de funcionária. 3 meses depois, Helena era dona de uma casa de 3 quartos, com garagem e até um quintalzinho onde, nos sonhos dela, já floresciam rosas e hortênsias. Ao cruzar pela primeira vez a porta da casa que seria seu lar, sentiu-se muito adulta. Examinava as paredes com um leve pânico, imaginando quanto trabalho ainda tinha pela frente. Mas o simples fato de aquilo ser dela, de nunca mais precisar se preocupar se o dono ia ou não renovar o aluguel, a deixava feliz. Helena começou a vasculhar anúncios em busca de uma equipe que topasse cuidar do acabamento. Ela lia com atenção as avaliações, olhava os álbuns de fotos dos trabalhos e, por fim, ligou para um dos anúncios. Quem veio ao encontro foi um rapaz com um portfólio de dar inveja. Apresentou-se como Marcelo,
tinha uma postura segura e, desde o primeiro minuto, demonstrou interesse de verdade pelo serviço. Sem interromper, ouvia a possível cliente, tentando captar cada desejo dela. No geral, entendi a ideia que a senhora quer para o acabamento. Essa casa é da lar de família, não é? Perguntou ele. E ouvindo o sim, continuou. Minha equipe já pegou obras assim. Marcelo abriu um álbum e mostrou alguns projetos prontos. Helena gostou de todos, mas não conseguiu escolher. Queria algo só dela, que deixasse claro de cara. Esta é a minha casa, o meu porto, o meu canto. Então é melhor a gente ir até a obra. Lá a senhora me fala tudo com detalhes, e eu penso em como colocar de pé, respondeu ele sorrindo. Helena, pela primeira vez desde o início da conversa, olhou Marcelo com atenção e teve a súbita certeza de que naquele homem dava para confiar. Havia nele uma mistura curiosa de profissionalismo e um charme fora do comum, uma seriedade prática temperada por um jeito cativante. Passaram quase o dia inteiro no terreno e Helena nem percebeu que já tinha contado muita coisa sobre si mesma, de tão discreto e atento que ele era ao ouvir. Aí o senhor trabalha há muito tempo com obra? Perguntou ela, tentando descobrir alguma coisa sobre o futuro mestre de obras. 5 anos. Vim para a capital logo depois do serviço militar. No começo trabalhava para os outros, depois montei minha própria equipe. 5 anos. Eu também faz 5 anos que trabalho, desde que me formei, comparou Helena, sem saber bem por quê, e notou que, em todo aquele tempo de conversa, nenhuma vez sentiu o constrangimento que costuma aparecer entre pessoas que mal se conhecem. Se a proposta interessar a senhora, a gente se encontra daqui a uns dias. Dá tempo de eu rascunhar o projeto e fazer o orçamento. Helena concordou, mas avisou que ia olhar outras opções também. Claro, respondeu Marcelo sem hesitar. A escolha é toda sua. Helena voltou para o apartamento alugado, já era noite alta. Depois de ver as fotos dos trabalhos dele, os cômodos que até ontem achava aconchegantes lhe pareceram tristes e sem vida. A noite inteira os pensamentos voltavam ao novo conhecido, e sempre que lembrava de Marcelo, um sorriso sonhador se instalava sem querer no rosto dela. Chegou até a ficar irritada consigo mesma. É só um mestre de obras, um trabalhador contratado. Está interessado em fechar o serviço, por isso todo educado e cavalheiro. Deve falar com os operários dele num linguajar que não passaria em roda de gente fina. Mas nem a razão nem o coração davam ouvidos a esses argumentos. Vez ou outra, surgia diante dos olhos aquele rosto de sorriso bondoso e franco, desses que só uma pessoa boa de verdade consegue dar. 2 dias depois, Helena discutia o acabamento com o empreiteiro, dessa vez acompanhada do pai. Seu Antônio encarava tudo pelo lado prático. Ele checava cada detalhe técnico, enquanto Helena se concentrava na decoração dos ambientes. No fim, chegaram a um acordo. A dona da casa assinou o contrato, mas por um tempo ninguém saiu da casa, como se ainda faltasse dizer alguma coisa. E se a gente selasse o acordo, como manda a tradição, com um bom almoço? Propôs seu Antônio, que desde o início notara o olhar interessado que a filha lançava de vez em quando ao mestre de obras. Obrigado. Eu mesmo ia sugerir. Só estava com receio de parecer intrometido, respondeu Marcelo. À mesa a conversa girava principalmente em torno da reforma que vinha pela frente, mas de tempos em tempos seu Antônio soltava também perguntas pessoais. Se tinha muito serviço, quantos homens na equipe, como arranjava os clientes, se tinha estudo na área. As perguntas não incomodavam Marcelo. Ele respondia com calma, que tinha se formado na faculdade, que depois do serviço militar tentou trabalhar na área, mas ofereciam a um engenheiro iniciante um salário tão ridículo que nem valia lembrar. Foi então que resolveu voltar aos tempos de estudante, quando fazia bico em construção. Só que agora ele mesmo montou a equipe, com ex-colegas de faculdade, gente com quem já tinha trabalhado. E o negócio deu até mais certo do que esperava. Da renda eu não posso reclamar. Meu irmão mais velho é mecânico numa oficina e ganha menos que eu. Comprei um apartamento faz pouco tempo.
Só que ainda não terminei a reforma. Vocês sabem como é, casa de ferreiro, espeto de pau. E também não tenho grande motivação. Só passo lá para dormir. Vivo ou na obra ou correndo atrás de material. Quando eu terminar a casa da dona Helena, é que vou cuidar da minha. E até o começo do inverno vocês terminam? Tenho muita vontade de passar o ano novo na minha própria casa, disse Helena, entrando na conversa pela primeira vez no almoço. Se não cair nenhum temporal do céu, com certeza a gente termina. Acho que dá para entregar já para o fim do outono. Quando seu Antônio e Helena se despediram de Marcelo, o pai, como quem pensa em voz alta, comentou: rapaz bom, gente de confiança, bem que eu queria um genro assim. Ô pai, que isso? O Marcelo é o mestre de obras, não é pretendente, riu Helena. E quem falou em pretendente? Eu só disse que é gente boa. Se é mestre de obras ou doutor, isso é outra conversa. Umas 2 semanas depois, Helena percebeu que corria para a casa, não tanto para ver como andava a obra, mas para encontrar Marcelo. Ele fazia as visitas guiadas, mostrava o serviço, pedia a opinião dela, mas não tentava nada além disso, nada que passasse do profissional. Helena sentia que também havia despertado o interesse do homem, só não entendia por que ele não se aproximava, nem ao menos ultrapassava a linha da formalidade. O outono ameno passou num sopro. Ontem, ainda o começo da estação vinha quente como verão, presenteando a cidade com dias de sol. E semanas depois, as pessoas já se enrolavam em casacos e mal seguravam o guarda-chuva sob o vento cortante. Helena contava os dias até tirarem o último entulho do terreno para ela começar, enfim, a morar na sua casa. E o dia chegou. Numa noite em que as ruas já mergulhavam na penumbra e a chuva batia com insistência na janela, Marcelo ligou. Dona Helena, pode vir receber a obra. Está tudo pronto como a gente combinou. A voz dele era firme e formal, mas Helena escutava ali um calor especial. Quer dizer que eu já posso me mudar para a minha casa? Perguntou ela. Exatamente. Tudo ligado funcionando. Cozinha e banheiro prontos. Nos outros cômodos já dá para colocar móvel e morar. Então espero a senhora amanhã? Confirmou Marcelo. Helena pensou um instante. Não tinha nada urgente no trabalho. Podia tirar uma folga. Claro, com certeza eu vou. Umas 10 da manhã, está bom? Então espero a senhora às 10 na casa, respondeu Marcelo, e tratou de se despedir. Amanhã, já amanhã, eu vou poder dormir na minha própria casa, alegrava-se Helena. Mas aquela alegria se misturava a outra coisa. Tinha a impressão de que, junto com a conquista, perdia algo importante e querido. Na manhã seguinte, Helena passou no trabalho para pedir dispensa à chefe. Deu também uma passada na sala de Bianca, para dividir a alegria. E essa cara amarrada? Parece que estão te obrigando a mudar para a casa nova. Ou é por causa do seu mestre de obras? Está com medo de não ver mais ele? Provocou a amiga. Nada de cara amarrada. E o que o Marcelo tem a ver com isso? É claro que não vou mais me encontrar com ele. Fez o trabalho dele. Espero que bem feito. Hoje acerto as contas de vez. E cada um vai para o seu lado, como 2 barcos que se cruzam no mar. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Helena falava e sentia que agora não enganava Bianca, e sim a si mesma. Não queria de jeito nenhum admitir que Marcelo, com aquele sorriso manso, com aquele dom de resolver problema difícil, como se fosse simples, já tinha se instalado, e faz tempo, nos sonhos dela. A intuição avisava que ainda teria de acertar as contas com aquele sentimento intruso, mas tão desejado, e que aquele outono traria mudanças bem mais fundas na vida dela do que a simples virada da estação. Bianca ergueu as mãos num gesto de quem se rende na discussão. Desisto, desisto. Mas olha lá, se você me mandar convite de casamento 3 dias antes, eu não vou, porque não dá tempo de comprar vestido. Afinal, eu tenho que ser a mais bonita da festa, depois de você, claro. Helena olhou o relógio e se apressou. Chega de castelo no ar, preciso ir, disse, já indo para a porta. O trânsito da manhã já tinha afrouxado, e Helena curtia a viagem rápida pela estrada quase deserta. Pensou que dali em diante, aquele seria o seu trajeto de sempre, e tentava gravar cada detalhe do caminho.
Distraída com isso, nem percebeu quando chegou. Junto ao portão estava Marcelo, sorridente, que saíra para recebê-la. "Bom dia, dona Helena. A senhora é pontual", disse ele tão tranquilo quanto na véspera ao telefone. Mas o sorriso quase de leve e um brilho fugidio nos olhos entregavam o que ele esperava por aquele encontro. "Olá, Marcelo", respondeu Helena, tentando não sair do tom profissional. "Fico muito feliz que o senhor tenha entregado no prazo." O homem deu um passo de lado, cedendo a passagem à dona da casa. Ao entrar no quintal, Helena sentiu o coração disparar. Na última vez que estivera ali, uma semana antes, o entulho da obra ainda se espalhava tristemente por todo o lado. Agora, ela pisava num quintal aconchegante, todo revestido de piso. Ao longo das cercas, como sentinelas em posição de sentido, alinhavam-se pequenos ciprestes esguios, e o espaço que ela reservara para o canteiro estava coberto de grama sintética. No rosto dela se estamparam alegria e encanto. "E isto?", perguntou, apontando para as mudinhas. "Isto é um presente do empreiteiro para o quintal já parecer habitado." O sorriso de Marcelo se abriu de vez, e ele não escondia a satisfação de ter conseguido surpreender e agradar Helena. Com receio de se decepcionar, ela entrou timidamente na casa. Embora tudo já estivesse quase pronto na semana anterior, agora estava outra coisa. Parecia que tinham dado os últimos retoques, aqueles que transformam um espaço sem alma num lar acolhedor. Sim, era tudo exatamente como imaginara nos sonhos. Passava de um cômodo a outro pensando em como disporia os móveis, que cortinas penduraria, como daria vida a cada cantinho. "O senhor é um mago de verdade. E ainda por cima lê pensamento", não se conteve Helena, encantada. "Vamos assinar o termo de recebimento. O restante do valor eu transfiro agora." "Sem pressa. A senhora ainda precisa testar se todas as instalações funcionam, para depois não sobrar nenhuma reclamação." As palavras secas de Marcelo pareceram trazer Helena do céu de volta ao chão. Meio sem graça, ela o seguiu, tentando acompanhar as instruções. Resolvidas todas as questões práticas, os dois de repente se viram parados frente a frente, e nenhum se decidia a ser o primeiro a se despedir. "Bom, fico feliz que a senhora tenha gostado de tudo", disse Marcelo, e depois de uma pausa acrescentou: "Se surgir qualquer dúvida ou precisar de mim, é só chamar sem cerimônia." "Sim, obrigada", respondeu Helena, estendendo a mão. Um instante depois, sentiu um aperto de mão quente e muito delicado. A moça ergueu os olhos e os dois se encararam. "Até logo, dona Helena", disse Marcelo. "Até logo", respondeu ela. O homem virou-se e com passos rápidos foi em direção à porta. Helena ficou parada, vendo sair da sua vida a pessoa que transformara uma casa qualquer num verdadeiro lar. O seu lar. Já ia chamá-lo de volta quando a voz da razão ressoou na cabeça. "E o que você vai dizer? Vai agradecer de novo? Primeiro resolva seus sentimentos, depois pense em dar o primeiro passo." Helena foi até a cozinha, abriu a torneira sem motivo e ficou olhando o fio de água formar um redemoinho e sumir no ralo. Só alguns minutos depois, ouviu o barulho do carro se afastando. Percorreu mais uma vez os cômodos vazios. A alegria de ter a casa própria não sumira, mas convivia agora com a sensação de ter perdido algo importante. "Será que é por causa do Marcelo?", pensou, e logo imaginou que nunca mais ouviria a voz dele, nunca mais veria aquele sorriso quase imperceptível. Com esse pensamento, uma aflição lhe apertou o peito. Tentava se distrair com catálogos de móveis, sites de decoração, mas não conseguia. A atenção se dispersava. Irritava-se consigo mesma. Por fim, sem aguentar o peso daquele clima, ligou para a amiga. Bianca já estava de saída do trabalho quando ouviu o toque animado do celular. "E aí?", exclamou ela animada. "Quando é a festa de casa nova?" Em vez da resposta alegre, ouviu a voz apagada de Helena. "Vem cá, por favor, estou mal." "O que houve? Não gostou do acabamento? Tem algum defeito? Você pode exigir que refaçam tudo. O contrato está na sua mão", disparou Bianca. "Não é a casa, sou eu", respondeu Helena. "Vem para cá e traz um vinho. Afinal, a gente precisa comemorar o fim da obra."
O caminho inteiro Bianca ficou remoendo o que teria acontecido com a amiga, que de manhã estava com um humor tão radiante. Será que ela tinha razão, e Helena se apaixonara mesmo sem esperança pelo mestre de obras? Nesse caso, ou o rapaz é cego, ou é meio tapado, se não soube dar valor a uma moça daquelas. Bianca virou na rua onde ficava a casa da amiga. Só em algumas janelas havia luz. Nas outras, os donos ainda nem tinham se mudado. Avistou Helena de longe. Ela estava junto ao portão, olhando para o escuro. "O que aconteceu?" perguntou Bianca preocupada, examinando a amiga de cima a baixo. Helena deu de ombros vaga. "Vamos entrar. Não consigo ficar sozinha agora, senão minha cabeça explode de tanto pensar." Quando se acomodaram na cozinha aconchegante e serviram o vinho nos copos descartáveis que Bianca, precavida, havia comprado, Helena disse: "Acho que encontrei a pessoa que esperei a vida toda. Encontrei e perdi." Embora de manhã fosse ela quem falava em convite de casamento, agora Bianca ficou até desconcertada. A sempre contida Helena, de repente, virou uma moça derretida de sentimento. Contou nos mínimos detalhes o encontro daquele dia com Marcelo. "E você diz que ele demorou para ir embora?" quis confirmar Bianca. "Demorou. Uns 10 minutos, acho. Feito 2 crianças. Era tão difícil segurar ele e chamar para um chá, já que é tão indeciso." "Que chá? Eu nem tenho chaleira aqui ainda", respondeu Helena. "Meu Deus, que tipo de gente é você? O chá é só desculpa e a chaleira nem precisa." "Você nunca se apaixonou na vida?" Helena pensou um pouco e respondeu: "Nunca." De repente, aquela noite que começara tão atrapalhada virou uma noite de confidências. Helena contou a Bianca sobre a paixão de colégio, sobre como quase se casou no 3º ano da faculdade com um galanteador da turma, e sobre como, ao ver Marcelo pela primeira vez, pensou sem querer: "É ele." "E o que eu faço agora?" perguntou com esperança, como se Bianca fosse ali mesmo lhe entregar a receita da felicidade. "Liga", respondeu ela simples. "Dá o primeiro passo e liga." "Não quero me impor", disse Helena. "E não vai. Diz que não entendeu direito como funciona o aquecedor ou pergunta o que dá para fazer com o porão. Você tem um porão, não tem? Aí você mesma vê a reação dele." As amigas ficaram acordadas até bem depois da meia-noite, e quando o cansaço da emoção bateu, perceberam que não tinham onde dormir. Não arriscaram pegar o carro depois do vinho. Então chamaram um carro de aplicativo e cada uma foi para a sua casa. Por alguns dias, Helena adiou a ligação. No fundo, torcia para que Marcelo desse o primeiro passo, e não se enganou. Aconteceu no fim de uma sexta-feira. Quando viu na tela do celular Marcelo, mestre de obras, o coração quase pulou do peito. Respirou fundo várias vezes e atendeu. "Boa tarde, Marcelo. Deu algo errado no contrato?" "Não. Com o contrato está tudo certo. Estou ligando para saber se não apareceu algum imprevisto com a casa." "Não, está tudo ótimo. Estou me instalando aos poucos. Acho que em umas 2 semanas me mudo de vez." Caiu uma pausa constrangedora. "O senhor só queria saber isso?" perguntou Helena. "Não, claro que não", soltou de repente o normalmente comedido Marcelo. "Lena, o que é isso? A gente feito 2 avestruzes enfiando a cabeça na terra. Eu tenho muita vontade de ver você, não como a dona da casa onde trabalhei, mas como uma mulher que me interessa." Helena teve a impressão de que a pedra que a sufocava havia dias tinha enfim rolado do peito. "Quer dizer que você está me chamando para sair?" "Estou. Faz 1 hora que estou parado na frente do seu escritório, com medo de ligar. Achei que você fosse recusar." Helena olhou o relógio e respondeu: "Saio em uns 10 minutos." Aprontou-se rápido e antes de sair passou na sala de Bianca. Vendo o rosto feliz da amiga, ela perguntou: "Ligou?" "Ligou e me chamou para sair. Aproveita bastante. E eu acho, vou agora nas lojas escolher um vestido novo." A relação de Helena e Marcelo deslanchou depressa. O primeiro encontro passou como um sonho de conto de fadas. Primeiro caminharam pela orla, vendo os barquinhos de passeio voltarem dos últimos roteiros do dia. Depois,
Tocados pelo vento frio, entraram num café pequeno e tomaram um chocolate quente perfumado. Voltaram a caminhar à beira d'água, admiraram as estrelas refletidas na superfície escura do rio no fim do outono e conversaram, como dois velhos conhecidos que se reencontram depois de muito tempo separados. Logo Helena nem entendia mais como tinha vivido sem aquele homem, como seu mundo existira sem os abraços dele, a voz mansa e o sorriso franco. Cada dia novo trazia só alegria, cheio de amor e de sentido. Um mês depois, Helena decidiu apresentar Marcelo aos pais. Seu Antônio não se espantou nem um pouco ao ver na porta o mesmo mestre de obras com quem já almoçara. E Dona Vera ficou radiante ao notar os olhos brilhando de felicidade da filha. Que só dê tudo certo entre eles, pensou a mãe, e passou a servir o futuro genro com toda a hospitalidade, enquanto o sondava sobre a família, os planos para o futuro. Marcelo respondia com calma. As perguntas da mãe da namorada não o intimidavam. Ele entendia que os pais se preocupavam com a filha. Helena conheceu os pais de Marcelo pouco antes do Ano Novo, depois que ele a pediu em casamento. Ao encontro, compareceram também o irmão mais velho, Leandro, e a esposa. Passado o alvoroço dos primeiros minutos, Dona Neuza chamou todos para a mesa já posta. Helena, que sabia avaliar as pessoas com objetividade, reparou de cara que a mãe de Marcelo não fazia questão de fingir que amara a futura nora à primeira vista. Era simpática, sem aquela cordialidade melosa e forçada, e essa qualidade agradou muito a Helena. Leandro, que se apresentou como Leco, sentia-se dono da situação. Embora a diferença de idade entre os irmãos fosse de só 5 anos, portava-se com ares de superioridade e protetores, e mais de uma vez lembrou que fizera do Marcelinho um homem de verdade. O que mais lhe interessava era a situação financeira de Helena e o emprego dela. Helena não escondeu que tinha casa própria, mas sobre o trabalho apenas disse, modesta. Trabalho com recursos humanos. Muito bem, maninho. Calculou tudo direitinho, seguiu meu conselho. Agora o importante é você virar o chefe da casa mesmo, e não um capacho. Helena viu o rosto de Marcelo se fechar. Ficou constrangido com a fala do irmão, mas engoliu em seco. Dona Neuza tratou de contornar. Ô, Lena, não liga para o que o Leco fala. Depois que meu marido foi embora, ele assumiu de chefe. Aí se acostumou a mandar. Mas, no fundo, meus filhos são bons. Com eles eu me sinto amparada. E se são bons com a mãe, as esposas também não vão fugir. Não é, Lúcia? Virou-se para a nora calada o tempo todo. É verdade, respondeu Lúcia na mesma hora. Na nossa casa ninguém maltrata ninguém. Pela pressa da resposta, pelo olhar duro que Leandro cravou na esposa, Helena entendeu que ali se encenava uma peça de família feliz. E que Lúcia não era tão feliz quanto todos queriam fazer crer. Aliás, posso estar enganada, pensou. Talvez ela seja quieta e calada por natureza mesmo. De todo jeito, eu vou casar com o Marcelo, não com o irmão dele, concluiu Helena, e procurou não dar bola às tiradas ríspidas de Leandro. Quando as mulheres começaram a recolher a louça e a arrumar a mesa para o café, Leandro foi para a varanda e Marcelo o acompanhou. Ô, mano, já pega ela no laço logo de cara, senão ela vai sentar no seu pescoço. Vê a Lúcia perto de mim, nem levanta os olhos. No começo também vinha com aquela: a gente é parceiro, tem que decidir tudo junto. Leco, chega de conselho. Na minha casa eu resolvo sozinho, já sou grandinho, respondeu Marcelo. Tá, mas olha lá. Não vem me procurar depois chorando que a mulher manda em você. Não foi para isso que eu te criei. Já deu. Olha o educador. Quando eu precisar de conselho, eu peço, mas viver na sua rédea eu não vou. Helena respirou aliviada. As palavras de Marcelo a acalmaram. Marcelo e Helena resolveram não adiar o casamento. Pela velha tradição, Dona Neuza e o filho foram visitar os pais dela. Logo acharam uma sintonia e a conversa correu solta, como entre gente que se conhece de longa data. Pessoas da mesma geração. Olhavam a vida de um jeito parecido, amavam os filhos e só queriam felicidade para eles. O mês seguinte passou em preparativos gostosos.
Helena e Bianca rodaram quase todas as lojas de vestido de noiva até acharem exatamente o modelo que a noiva tinha desenhado na imaginação. Marcelo e o futuro sogro assumiram a parte da organização, e as duas sogras, cheias de responsabilidade, cuidaram do cardápio. Para o casamento, a própria natureza resolveu presentear os noivos com um dia de céu limpo e ar leve, dessas raridades no meio do inverno. Depois de dias cinzentos e chuvosos, que tinham deixado a cidade num tom melancólico, de repente o tempo abriu, o sol brilhou forte e o dia amanheceu de uma beleza quase de conto de fadas. Dona Vera olhava a filha através de um véu de lágrimas felizes e sorria. Enfim, pensava, a molecada de hoje pegou a mania de primeiro pensar em carreira e badalação e só depois em formar família. Agora é torcer para os netinhos virem logo. Para Helena, o dia passou num piscar de olhos, como um caleidoscópio. Na memória iam surgindo o momento solene da cerimônia, depois a festa com a obrigatória primeira dança dos noivos, os cumprimentos, as brincadeiras engraçadas. O buquê da noiva, é claro, quem pegou foi Bianca. Ou Helena mirou muito bem, ou o destino havia mesmo reservado a ela ser a próxima a casar. Quando, já tarde da noite, os noivos chegaram à casa, Helena ficou paralisada de espanto. A casa inteira reluzia de luzes coloridas e dos dois lados do caminho brilhavam figuras iluminadas, cenário de conto de fadas. — Você está feliz? Perguntou Marcelo quando subiram os degraus da entrada e admiraram aquele espetáculo de luzes. — Muito, respondeu Helena, e tenho a sensação de que a nossa felicidade vai durar a vida inteira. Ela lembrou da discussão de infância com a avó e naquele instante sentiu que estivera certa. A vida a dois de Helena e Marcelo virou a continuação do conto de fadas do casamento. Não precisaram mudar hábitos, nem se moldar um ao outro, de tão parecidos que eram os ritmos de cada um. Marcelo deixou claro logo de início que assumia por inteiro o sustento da casa, e que Helena podia usar o salário como bem entendesse ou até largar o emprego e cuidar só da família. — Que ideia mais antiquada é essa? Respondeu Helena, sorrindo. — Eu quero me realizar não só como esposa, mas como pessoa. — Você já se realizou. É a melhor pessoa que eu já conheci, tranquilizou a Marcelo. Nunca brigavam por dinheiro e resolviam juntos, sem esforço, qualquer questão do dia a dia. A vida deles era tão harmoniosa que Helena às vezes pensava com um aperto. Será que essa paz toda vai acabar um dia? Não queria acreditar nisso e procurava afastar o pensamento. A notícia de que netos não estavam nos planos por enquanto, Dona Neuza recebeu numa boa. Primeiro, porque já tinha duas netinhas maravilhosas. Segundo, porque levava uma vida tão agitada que ainda não sentia grande vontade de ser vovó de fato. Seu Antônio e Dona Vera a princípio ficaram tristes, mas depois concluíram que não tinham o direito de decidir uma coisa tão séria pelos filhos. Bianca, observando a vida de casada da amiga, comentou um dia: — Acho que nunca vou casar. — Por quê? Surpreendeu-se Helena. — Você nem imagina que felicidade é dormir e acordar com a pessoa que a gente ama, adivinhar os desejos dela e saber que ela também não deixa por menos. — Pois é, você mesma respondeu. — A você calhou o seu Marcelo, mas gente assim vem em edição única, e ele, se você não esqueceu, já tem dona. Helena riu, embora, no fundo, tivesse certeza de ser casada com o melhor homem do mundo. 7 anos depois, sentada na cozinha, girando nas mãos a certidão de divórcio, Helena tentava achar o exato momento em que começara o afastamento entre ela e Marcelo, o afastamento que levara à ruína uma família que parecia tão firme. Talvez tenha sido a partir daquela visita de Leco e Lúcia. Foi mais ou menos 1 ano depois do casamento. Num feriado de primavera, a família do cunhado veio em peso. As filhas, Nádia e Letícia, quase da mesma idade, logo se soltaram e brincavam felizes no quintal. Os homens preparavam a churrasqueira e Lúcia foi à cozinha ajudar com as saladas. Helena notou um hematoma bem disfarçado sob o olho da cunhada, mas não perguntou nada. — Fui eu que me machuquei, bati no batente da porta, disse Lúcia de repente, forçando um sorriso. — Ando tão desastrada ultimamente.
Helena não soube o que dizer e emendou perguntas sobre as meninas. O rosto de Lúcia se iluminou e ficou claro que ela podia falar das filhas sem fim. Contava cada travessura delas, como aprenderam a ler cedo, os desenhos lindos que lhe davam. O Leco deve gostar de brincar com elas, disse Helena, sem segunda intenção, só para puxar conversa. Lúcia calou-se, como se esbarrasse num obstáculo, e depois, de olhos baixos, respondeu: brinca, quando tem tempo. À mesa, Leandro bebeu demais, contava piada e não dava a menor atenção à esposa e às filhas. Depois, lançando um olhar cheio de segundas intenções para Helena, soltou: e você, continua na sua repartiçãozinha? Continuo, respondeu Helena. E ganha bem? Seguiu com um interrogatório. O suficiente, disse ela seca, e lançou ao marido um olhar expressivo para que ele desse um jeito no comportamento do irmão. Leco, você bebeu além da conta. Vamos ali fumar um e conversar de homem para homem, disse Marcelo, mas de um jeito meio inseguro. A gente pode conversar aqui na mesa mesmo, respondeu Leandro atrevido. Leco, tem crianças aqui, você sabe que a Letícia tem asma, disse com cautela a voz de Lúcia. O homem fechou o punho e deu um murro na mesa. E quem te deu a palavra? Ficou olhando para a Helena. Espera aí, o Marcelinho ainda não domou essa aí. Olha só, ele ama ela. Ensino como se trata a mulher e ele não aprende. Helena viu as meninas se encolherem, assustadas, e não esperou Marcelo dizer coisa alguma. Levantou-se e, mal contendo a raiva, falou: Lúcia, você fica aqui hoje com as meninas. E você, Marcelo, leva o seu irmão para casa. Cansei desse show, já chama um carro. Leco ainda tentou gritar mais alguma coisa, mas Marcelo o segurou firme pelo braço e o levou até o portão, dizendo numa voz esquisita, apaziguadora: Vamos, mano, não vale a pena se meter com essas mulher. Helena estremeceu. Essas mulher, ecoou na cabeça dela. Quer dizer que o Marcelo também pensa como o irmão. Quando os homens saíram, Lúcia disse: Não devia ter feito isso. Amanhã só vai ser pior. Era para você concordar com tudo. Aí ele se acalmava. Concordar, Lúcia? Eu vejo bem como o Leandro se acalma. Como é que você aguenta isso? A cunhada, por instinto, levou a mão ao rosto, cobrindo o hematoma. Fui eu que me machuquei, repetiu teimosa. Todo mundo vive assim. O Leco banca a casa. Helena não quis entrar em mais discussão. Vamos tomar um café, tenho torta de cereja, disse. Letícia e Nádia bateram palmas. Café com torta, café com torta. Lúcia sorriu pela primeira vez no dia e foi ajudar a amiga. Marcelo voltou 2 horas depois. O olhar dele estava perdido. Pronto, deixei ele em casa. Era bom você ter ido junto, Lúcia. O Leco gritava que a gente se mete na família dele. Helena percebeu o rosto da cunhada endurecer de novo. Você tem razão, Marcelo. Já chamo um carro. Só que as meninas podem ficar hoje com vocês? Já está tarde. Claro, respondeu Helena. Você também pode ficar. Mas Lúcia já ia à casa pegar a bolsa. Quando as meninas dormiram, Helena resolveu conversar com o marido. Ele tentava defender o irmão. O Leco é bom, fez muito por mim. É o temperamento dele, só isso. Apronta e depois se arrepende. E você não reparou na bondade e no arrependimento dele estampados no rosto da Lúcia? Perguntou Helena, e sem esperar resposta, seguiu. Então eu sou uma dessas mulher com quem não vale a pena se meter. Marcelo olhou para ela sem entender. Na hora de ir embora, você disse para o seu irmão: Não vale a pena se meter com essas mulher, explicou ela. Lena, mas eu não quis dizer nada disso. Só quis acalmar o Leco. Quando ele fica com raiva, vira um descontrolado. Está bem, Marcelo. Eu entendo que é seu irmão. Mas na minha casa eu não vou mais admitir uma cena dessas. Depois desse episódio, Leandro não fez mais escândalo na frente de Helena. Ou os sermões do irmão surtiram efeito, ou ele não era tão ruim assim de verdade. Simplesmente, naquele dia, as coisas se deram daquele jeito. Mas Helena resolveu, ainda assim, conversar com a sogra, com quem se dava bastante bem. Convidou Dona Neuza para uma visita e, tomando café, contou, como quem não quer nada, o episódio da festa. A sogra ouvia sem interromper, mas a expressão dela deixava claro que não estava nada surpresa.
Lena, eu gosto muito de você, e a Lúcia também já não é estranha para mim, mas o Marcelo e o Leco são meus filhos, e sejam eles como forem, eu sempre vou ficar do lado deles. Por isso eu disse à Lúcia, e digo a você agora, não venham reclamar deles para mim. Casar com eles foi escolha de vocês. Aprendam a se acertar. A resposta fez Helena refletir. Ficou um instante calada e respondeu. Obrigada pela franqueza, dona Neuza. Espero nunca precisar recorrer à senhora por causa do Marcelo. Pois é, ótimo. Fico feliz que a gente tenha se entendido. Você é inteligente. Tenho certeza de que entre vocês vai dar tudo certo mesmo. Já a Lúcia é diferente. Ela mesma, desde o primeiro dia, botou o Leco num pedestal. Mas, enfim, para que falar agora? Depois dessa conversa, Helena passou a confiar ainda mais na sogra. O tempo passava. A relação entre os dois seguia carinhosa como antes. Mesmo depois de anos de casados, sempre achavam assunto para conversar. À noite gostavam de sentar na varanda e fazer planos. O único tema que Marcelo evitava era o trabalho. Ele quase nada contava dos serviços dele, e não se interessava pela carreira de Helena, encarando-a como uma espécie de passatempo. Insinuou várias vezes que dava perfeitamente conta de sustentar a casa sozinho, mas ela, sorrindo, dizia: não quero virar chefe de panela e aspirador de pó. Gosto do que faço, gosto de lidar com gente. Bom, você é quem sabe, só me preocupo para você não se cansar, respondia ele conciliador. Helena preparou o café e saiu para a varanda. A noite estava calma, morna. No ar havia cheiro de flor e de terra molhada da chuva recente. Ela sentou na cadeira de vime. O lugar ao lado estava vazio, de um vazio incomum e solitário. Quantas noites passaram ali com Marcelo, quantos desejos pediram olhando as estrelas cadentes, e agora tudo tinha acabado. Helena tentava organizar as lembranças numa linha lógica. Queria, apesar de tudo, entender qual acontecimento fora o ponto de virada. Aquele depois do qual o casamento começou a desmoronar como um castelo de cartas. Em geral, nas festas de família, todos se reuniam na casa de Helena e Marcelo, ou na da sogra, mas daquela vez Leandro convidou a todos para a casa dele, e fez isso de um jeito pomposo, cheio de pose, como quem vai anunciar uma grande novidade. Lúcia corria da cozinha para a sala, arrumando a mesa. Leco só esfregava as mãos, satisfeito, e sorria. Depois dos brindes à saúde e à prosperidade, dona Neuza disse: vamos, desembucha logo porque juntou todo mundo, senão você fica aí reluzindo feito panela nova. Leandro ficou até sem jeito, e o discurso que tinha preparado se perdeu antes de começar. Pois bem, podem me dar os parabéns. Fez uma pausa teatral. Vocês estão sentados à mesa, não com um simples operário, um mecânico, mas com o chefe da oficina em pessoa. Agora tenho meia centena de gente no meu comando. Novo padrão de vida, novo círculo de amizades, entenderam? Todos começaram a parabenizar Leandro, e ele crescia cada vez mais aos próprios olhos com os elogios. Depois de um tempo, virou-se para Marcelo. Já é hora de você também pensar nisso, maninho. Senão vai ficar até velho fazendo reforma na casa dos outros. Tem que crescer, crescer. Helena viu o rosto do marido mudar, como se a fala do irmão o tivesse ferido num ponto sensível. Marcelo calou-se e ficou distraído a noite toda. E Leandro, contente por ter causado impressão com a promoção, seguia amaciando o irmão. De passagem, Helena ouviu quando na varanda ele insistia: quem não arrisca não petisca. Vende o teu apartamento, pega um empréstimo dando a casa como garantia e monta o teu negócio. Eu tenho contato. No começo, eu te dou uma força. Será que o Leandro fala assim tão à vontade da minha casa? Ele sabe muito bem que o Marcelo não tem nada a ver com ela, passou pela cabeça de Helena, mas logo espantou o pensamento, botando a fala do cunhado na conta da bebida. Para surpresa dela, Marcelo não lhe contou nada da proposta do irmão, e, de modo geral, deixou de comentar qualquer coisa sobre o próprio trabalho, e as coisas, ultimamente, não iam bem para ele. Os homens com quem montara a equipe começaram a debandar para empresas mais estáveis e promissoras,
e a molecada que vinha no lugar não tinha experiência. Os clientes ficavam insatisfeitos. Muitas vezes, o serviço tinha de ser refeito. Enfim, a fala do irmão caiu em terreno fértil. Lena, disse Marcelo um dia, quero vender meu apartamento e botar o dinheiro num negócio. Hoje em dia essas equipes de reforma estão com os dias contados, mais 1 ou 2 anos e ninguém vai precisar mais da gente. Estou pensando em abrir uma fábrica de esquadrias. Não de PVC, que disso tem fábrica de sobra, mas de madeira. É um produto muito procurado. Sei disso das reformas. Ainda tenho uma reserva, então acho que dá para começar. Helena olhava o rosto perdido do marido. Percebia que ele não estava seguro de si e sentiu pena. Claro, agora eu tenho um bom salário, então você pode não pensar no dinheiro da casa enquanto tudo se ajeita, respondeu. Marcelo sorriu. Lena, as coisas não estão tão mal assim. Acho que não vamos chegar a esse ponto. Então vamos comemorar essa nova empreitada com um jantar. Comprei salmão e vinho branco justamente hoje. Já preparo tudo. Helena não mencionou que comprara o vinho por outro motivo. Naquele dia, Rodrigo a chamara à sala e lhe oferecera o cargo de vice-diretora. Dona Helena, a senhora já superou o cargo que ocupa, e eu justamente preciso de alguém que acompanhe de perto toda a papelada. Quero que todos os nossos contratos sejam impecáveis do ponto de vista jurídico. Tenho certeza de que vamos nos entender. Ela aceitou sem pestanejar. E agora, contar da promoção ao marido, que estava numa encruzilhada, Helena não teve coragem, com medo de ferir o orgulho dele. Depois, uma hora eu conto quando as coisas dele melhorarem, pensou. E as coisas de fato melhoraram. Ou Marcelo teve muita sorte, como costuma acontecer com o iniciante. Ou montou uma equipe boa, ou pegou a onda certa do mercado, mas em 1 ano a fábrica já dava lucro. É a minha escola, gostava de repetir Leandro, orgulhoso. Se não fosse por mim, ele ainda estaria correndo atrás de reforminha. E agora tem o próprio negócio na mão. Marcelo sorria satisfeito, quando o irmão lhe dava tapinhas nas costas e o elogiava. E de fato, se o Leco não tivesse me empurrado a abrir o negócio, eu teria continuado mestre de obras, um João Ninguém, ou já estaria até me contratando eu mesmo para reformar apartamento. Estava tudo indo para esse lado, pensava. A renda que caiu tão de repente sobre Marcelo não tinha comparação com o que ele ganhava antes, e isso lhe subiu a cabeça. Passou a andar cada vez mais com Leandro, que seguia lhe ensinando como se deve viver. Marcelinho, você tem que entender que a vida é uma só, e a gente tem que sugar tudo dela. Você fica aí babando pela tua Helena e nem imagina quanta coisa boa tem por esse mundo. As palavras do irmão incomodavam Marcelo. Ele amava a esposa. Talvez não como nos primeiros anos, mas amava. Só que aquela vida que Leandro levava começou a atraí-lo. Claro que nem passava pela cabeça dele se comportar com Helena como o irmão se comportava com Lúcia. Mas, de repente, bateu a vontade de sentir aquela liberdade sem freio. A primeira traição aconteceu ao que lhe pareceu por acaso. No fim do expediente, o irmão ligou e disse: "Quero te apresentar a mulher dos meus sonhos. Te espero no restaurante." "Beleza, ligo agora para a Helena e a gente vai", respondeu Marcelo. Do outro lado, Leandro soltou uma gargalhada. "Você é um idiota ingênuo." "Que Helena, rapaz? Eu falei bem claro que vou te apresentar a minha amante. Fala pra tua que você tem reunião de trabalho que chega tarde." Marcelo não queria de jeito nenhum mentir para Helena, mas temia parecer fraco diante do irmão. Quando entrou no restaurante, viu na mesa o irmão com uma loira que parecia ter saído de folheto de clínica de estética e mais uma moça com cara de modelo. "Chega junto, mano, essa é a Thaís, sua futura parenta. Estou pensando em casar com ela logo, e essa é a amiga dela, a Natália, que topou alegrar a nossa noite." Marcelo se sentia um peixe fora d'água. Tentou ir embora várias vezes, mas o olhar debochado e as alfinetadas de Leandro o prendiam. Não voltou para casa naquela noite. De madrugada, Leandro ligou para Helena e disse com voz de bêbado: "Não espera o Marcelinho hoje. Ele encheu a cara feito um gambá, vai ficar aqui comigo."
Helena ficou preocupada. Marcelo nunca fora de bebida forte. E ainda por cima, ele tinha saído para uma reunião de trabalho. Mas ligar para Lúcia e conferir se o marido estava mesmo lá, isso ela achou abaixo da sua dignidade. De manhã, Marcelo voltou de olhos tristes. Sentia-se péssimo mesmo, tanto pela bebida quanto por ter enganado a esposa. Jurou a si mesmo que aquilo não se repetiria. Não queria destruir o casamento e sabia que Helena não toleraria. Ela o encarou com um olhar frio e estranho e disse com calma: "Preciso ir trabalhar. À noite a gente conversa." Helena entendia que o marido começava a escorregar para o abismo. Tentava conversar francamente, mas era em vão. Por ironia do destino, quanto mais fundo Marcelo afundava, melhor iam os negócios dele. Abriu mais uma fábrica e Leandro o instigava a pegar empréstimo e montar uma rede pela região inteira. Dessa proposta, Marcelo nem falou com Helena. O primeiro sucesso o deixou tão eufórico que não achou necessário consultá-la. Logo, Leandro de fato se separou de Lúcia e casou com a Thaís. Ir ao casamento, Helena se recusou. "Você não respeita a minha família?" Pela primeira vez, Marcelo levantou a voz para a esposa. "Eu respeito a sua mãe, aceito a escolha do seu irmão, mas não vejo por que participar disso", respondeu ela. "E como é que eu fico, sozinho numa festa de família? O que a mamãe vai dizer? O que os parentes vão pensar? E o que a mamãe disse quando soube que o Leandro estava largando a esposa e 2 filhos por causa de uma garotinha?", rebateu Helena. "Isso não é da sua conta." Irritava-se cada vez mais Marcelo. "Então, mais uma razão para eu não ter nada a fazer nesse casamento." A cada dia, Helena se convencia mais de que ela e Marcelo não tinham futuro. Leandro virara a estrela guia dele, e ele obedecia ao irmão sem questionar. Ela lembrava dos primeiros anos de casada, tentava chegar até o marido, mas ele respondia que não estava acontecendo nada. Marcelo, como antes, muitas vezes trazia flores. Viajavam juntos para descansar. Ele lhe dava presentes nas datas comemorativas. Mas, quando Helena tentava puxar uma conversa séria, ouvia: "Eu sou empresário. Meu status me obriga a um estilo de vida diferente. Preciso ir a eventos só de homem." "Quem sabe você ainda arruma uma amante por status." Não se conteve Helena uma vez. Marcelo sentiu que a briga podia terminar mal. Então, tentou abraçá-la e disse: "Para que eu ia querer amante, se tenho uma esposa maravilhosa dessas?" No entanto, logo a amante apareceu. Helena, de vez em quando, entrava no grupo da família quando via mensagens da sogra. E certo dia, deu de cara com uma galeria inteira de fotos que Thaís havia postado. Em todas, ao lado de Marcelo, aparecia sempre a mesma moça. As mais recentes eram de um clube de campo. Helena lembrou que o marido, naqueles dias, tinha viajado em mais uma viagem de negócios. "Pronto, é isso", pensou, decidida a dar entrada no divórcio já no dia seguinte. Mas, de repente, sentiu uma dor e um vazio tamanhos pela traição do homem amado que se lembrou de suas antigas divagações sobre a vingança. Se ele tivesse chegado e dito, na cara limpa, que tem outra, pensava Helena. Mas não, ele finge que não está acontecendo nada. O Leco, com certeza, ria toda vez que ouvia o Marcelo me chamando de amor na frente dele. Traição não se perdoa. Vou fazer ele sofrer tanto quanto eu estou sofrendo agora. Helena parou de importunar o marido com conversas mole. Passou a cuidar dele com um zelo ainda maior. Preparava seus pratos favoritos e até sugeriu convidar Leco e a fulana dele para uma visita. "Viu, eu te falei que mulher se dobra quando cheira fumaça", disse Leandro ao ouvir a proposta. "Minha Lúcia se jogava aos meus pés só para eu não largar ela. A tua também, com certeza, tem medo de ficar sozinha. Você, Leco, na frente da Helena não abre muito a boca e manda a Thaís ficar de bico calado também. Não pretendo me divorciar da Helena, mas que ela mudou, isso é verdade. Vive querendo me agradar." A vingança de Helena esperava a hora certa. A ideia do cunhado de montar uma rede de fábricas não deu em nada. Leandro, que só entrou no projeto com as próprias ambições, não perdeu coisa alguma. Já o negócio, até então bem-sucedido, de Marcelo afundou de vez.
Ele tentava fechar as filiais menores para salvar a fábrica principal, mas isso só adiava a queda total. Convence a Helena a pegar um empréstimo dando a casa em garantia, insistia Leandro. Você mesmo disse que agora ela come na sua mão. Mas Marcelo empurrava esse momento com a barriga. Sem que se esperasse, o dono da lar de família quis conversar com ele. O encontro foi marcado num restaurante discreto, desses onde os empresários costumam fechar negócio. Marcelo, ouvi dizer que o senhor está com algumas dificuldades na fábrica, começou Rodrigo, depois de feito o pedido. Ah, uns probleminhas, respondeu Marcelo, tentando esconder a real situação. E por que a minha fábrica modesta interessou ao senhor? É que estávamos justamente pensando em abrir a nossa própria produção de marcenaria. Os clientes de hoje querem material natural. Aí, lembrei da sua fábrica e pensei, quem sabe a gente une as duas empresas? Respondeu Rodrigo. Unir a lar de família a uma fabriquinha de esquadrias era o mesmo que juntar um riacho ao oceano, mas Marcelo mordeu a isca. Quero ouvir a sua proposta, disse ele, tentando disfarçar a ansiedade de ver todos os problemas se resolverem tão fácil. Fazemos uma auditoria na sua empresa. Eu cubro todas as dívidas e compro a fábrica. O senhor segue como gestor. E o dinheiro que sobrar, se sobrar algo depois de quitadas as dívidas, o senhor investe na lar de família. Assim vira investidor e passa a receber dividendos. Preciso pensar, respondeu Marcelo. Depois da auditoria, ficou claro que a dívida das fábricas de Marcelo passava do valor de mercado delas. Por isso, resolveu aceitar a proposta, ainda mais porque Rodrigo pagou uma quantia à parte. O acordo preliminar foi assinado. E então, vamos selar o negócio com um jantar? Propôs Rodrigo. Aproveito para apresentar o senhor à minha vice-diretora, sob o comando de quem o senhor vai passar a trabalhar. Pode trazer o seu sócio. Fica tranquilo, mano. Talvez seja até melhor. Eu trabalho na oficina e não tenho dor de cabeça nenhuma. Você agora também vai ter um cargo. E depois, quem sabe, a gente arma outra coisa, dizia Leco, que já temia que parte da dívida caísse no colo dele também. Então você diz que vai ter um jantar de negócios. É um baita status sentar à mesma mesa que o próprio Siqueira. Ah, nem estou preocupado. Bom é tudo que acaba sem dívida, respondeu Marcelo. Só não vai levar a Helena, senão ela espanta todo mundo com aquela cara de enterro. Mantém a pose, mano, vai com a Natália. Aquela sim é uma mulher vistosa, aconselhou Leandro. Tá bom, respondeu ele obediente. Marcelo chegou em casa animado e até trouxe um buquê de rosas para a esposa. Lena, tenho uma ótima notícia. Assinei o contrato de fusão da minha fábrica com a lar de família. Helena, que sabia perfeitamente tanto da fusão quanto do resultado da auditoria, apenas sorriu por dentro. Que notícia maravilhosa! Agora a gente vai se ver mais, disse ela. Difícil. Vou continuar tocando uma área inteira. E você aí remexendo papel no seu departamento. Separa para mim, por favor, um terno para quarta-feira e escolhe uma gravata decente. Está bem, concordou Helena na hora. E eu, acho, vou de vestido preto. Aonde você vai? Espantou-se Marcelo. Entende, é um evento de status. Deve ser desagradável para o Siqueira sentar à mesa com uma simples funcionária. Além do mais, vou estar ocupada. Tenho uma conversa de negócios com a vice dele. Claro, respondeu Helena submissa. Nem tinha pensado nisso. Na quarta-feira, Helena voltou do trabalho mais cedo, para aprontar direito o marido para o tão esperado jantar. Marcelo se olhou satisfeito no espelho, beijou a esposa no rosto e disse: Não sente minha falta e não me espere acordada. Vá dormir. Vou sentir saudade, respondeu Helena sorrindo. À mesa se reuniram umas 10 pessoas, mas o lugar ao lado de Siqueira continuava vazio. Bom, vamos começar então. Minha vice está se atrasando um pouco, mas vem sem falta, então todos os acordos estão de pé. Ela traz os documentos. O primeiro brinde, claro, foi ao sucesso do novo empreendimento conjunto. Marcelo se animou. Já se sentia igual ao próprio Siqueira. Leco, como de praxe, tentava fazer graça, mas todos os presentes o olhavam sem entender, e ele se calou. Ah, e aí está a minha vice,
disse Rodrigo ao ver Helena se aproximando da mesa com uma pasta na mão. Marcelo virou-se e, a princípio, ficou paralisado. Depois, sem querer, meio se levantou da cadeira. Helena, num vestido preto de seda pesada, um colar elegante no pescoço e brincos requintados fazendo par, com um porte altivo, parecia uma rainha. Ao lado dela, as acompanhantes dos irmãos pareciam caricaturas patéticas, palhaças diante de uma imperatriz. "Boa noite", disse ela. "Desculpem o atraso. Estava despachando o meu marido para um jantar de negócios." O garçom, que sabia distinguir um brilhante de vidro reluzente, apareceu na mesma hora e puxou a cadeira, acomodando a importante convidada. "Aliás, olha ele ali. Que coincidência", continuou Helena no mesmo tom firme. "Bem, vamos direto ao assunto." Abriu a pasta e começou a tirar os documentos. "Marcelo, este é o comprovante de quitação de todas as suas dívidas. Este é o contrato de transferência da propriedade. Este é a minuta da ordem de admissão do senhor no cargo de gerente da produção de marcenaria, cuja assinatura o senhor pode inclusive recusar. E esta é a cópia do pedido de dissolução de casamento, protocolado por Helena Vasconcelos. Espero que o senhor não crie empecilho ao divórcio. Afinal, tem uma companhia tão jovem e extravagante." Até Leco acompanhava a cena em completa perplexidade. Marcelo ora corava, ora empalidecia. Entendeu que aquilo era a ruína. A ruína do casamento, a ruína do amor, a ruína da reputação nos negócios. Ele olhava para Helena e não conseguia compreender como havia trocado a coisa mais valiosa que tinha na vida pela vaidade oca do irmão, pela vontade de corresponder à ideia dele sobre o que é um homem de verdade. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.